Oi, oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Hoje o nosso ao vivo vai ser com o deputado Marcelo Freixo, uma liderança importante no Congresso Nacional para todo o debate que a gente está colocando hoje para a sobrevivência das pessoas, né? A gente está num momento muito cruel da política em si. O Marcelo Freixo entrou aqui no Instagram e Marcelo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tô aqui também ao vivo pelo Facebook, porque tem muita gente que reconhece esse espaço como um lugar importante também da gente disputar. Então, não só no Instagram, mas a gente também está fazendo o ao vivo pelo Facebook. Então, eu quero te agradecer muito, Marcelo, por ter aceito o nosso convite e também ouvir muito de você, como é que você está percebendo esse momento da política nacional, o quanto que tem de desafio para nós que somos da esquerda. E temos aí propostas concretas para a superação também da desigualdade social nesse momento. Então, eu agradeço muito a sua presença. Diz aí pra gente o que você está achando disso tudo e se há caminhos para a população, principalmente a população mais vulnerável. Oi, Renatinha, primeiro, obrigado pelo convite, prazer falar com você, prazer te ver, por muito tempo que eu não te vejo, saudade de você. Enfim, você não tem que agradecer nada, é uma honra estar aqui com você, mas se quiser agradecer depois pagando um show, vamos passar isso aqui, um dia, mas dizer que eu estou aqui em Brasília, você sabe disso, direto, não sei até quando vou voltar a ficar aqui, mas enfim, ainda tem coisa para fazer. Tudo aqui é online nas votações, mas tem votações muito importantes. A gente aprovou, tem exatamente 7 dias, a renda básica, e que o Bolsonaro não pagou ainda. Então a campanha Paga Logo Bolsonaro é da maior importância, e não é uma campanha para a esquerda brigar com a direita, não, é uma campanha para fazer com que as pessoas de baixa renda, as pessoas que precisam receber R$600, as famílias que precisam receber R$1.200, que é possível o pagamento de 2 cotas de 600, tenham como ficar em casa com dignidade, sem passar fome, né? Você tem uma quantidade enorme de desempregados no Brasil, são 12 milhões, uma quantidade muito grande de precarizados, são mais de 35 milhões de brasileiros. Os cadastros já estão prontos das listagens do Bolsa Família, então o Bolsonaro não paga porque ele não quer. O risco de pedalada, como ele diz que ele não está pagando, porque tem que ter cuidado com as pedaladas, é mentira, porque nós aqui no Congresso também aprovamos o estado de calamidade e também aprovamos o orçamento de guerra. Vai ter um orçamento só específico para o coronavírus, que foge completamente a qualquer controle da lei fiscal. Então ele não tem nenhuma razão legal, contábil, para não pagar os R$600. Então esse é o principal ponto que a gente está brigando hoje. Mas tem outros, né? O Congresso está funcionando a pleno vapor, tem sessão quase que todos os dias. Quando não tem sessão, tem reunião sobre projetos. É muito intenso aqui, porque o Congresso acabou cumprindo um papel, né? Que é um papel de tentar ter a mediação que o presidente da República não tem. O Bolsonaro hoje não dialoga com os governadores, não dialoga com os prefeitos, passou o dia inteiro de hoje criando uma confusão desgraçada se vai mandar uma letra embora ou não. Um dia que o presidente podia estar tentando comprar respirador, podia estar tentando ampliar o leito, podia estar tentando comprar insumos, podia estar aumentando a capacidade de prefeituras e estados de ter políticas de isolamento de pessoas contaminadas, mas não, ele troca tudo isso por ficar o dia inteiro ameaçando mandar o ministro da Saúde embora, o que é um desserviço. A pauta de hoje aqui em Brasília pegou fogo isso o dia inteiro, foi sobre o Mandetta, que é o ministro da Saúde, se ele sai ou se ele não sai do governo. Então, e é um escândalo, né, Marcelo? Hein, Marcelo? É um escândalo isso, porque em algum momento tem uma pessoa que não nega a ciência, não nega a realidade e que tem uma aprovação muito maior do que a do Bolsonaro. Ele se sente, na verdade, não só desprotegido porque alguém no governo dele acredita na ciência, como tenta desferir ataques, né? A gente está vivendo um momento que é a separação entre a ciência e a ignorância. E isso causa um prejuízo enorme para a população brasileira. Exatamente. O Mandetta, se ele for mandado embora, ele está mandado embora pelos acertos.
e não pelos seus erros. Isso é um absurdo, né? Você tira um ministro ser mandado embora, né? O ministro da Educação, por exemplo, eu posso dar diversas razões de ser mandado embora, né? Mas não, o famoso impressionante ministro. Mas você pode ter um ministro da Saúde que seguiu as regras da Organização Mundial da Saúde e demitido. Quer dizer, eu não tenho uma razão para defender uma pessoa do meu contato pessoal, não temos a mesma visão de mundo ideológica, nada disso. Mas é evidente que eu estou preocupado do Brasil não ter 100, 200, 300, 500 mil brasileiros mortos. Hoje nós chegamos a um número de 538, se não me engano, mortos. 553 pessoas mortas hoje. Foram 67 mortos no último dia, nas últimas 24 horas. Então, assim, o presidente nunca se manifestou sobre cada uma dessas vidas perdidas, e todas elas são importantes. Exatamente. São 53 mortes, é muita coisa, e a tendência é se contágio. Se as pessoas obedecerem a Bolsonaro, se mudar a regra estabelecida pelo Mandetta, onde na área da saúde as pessoas forem para as ruas e as pessoas forem trabalhar, a chance de ter um contágio em larga escala é grande. Nós não vamos ter a rede de saúde capacitada para atender as pessoas. Nós não vamos ter um número de leitos suficiente para atender as pessoas. E é isso que a gente está dizendo. Isso é muito grave. E isso não chegou ainda de forma volumosa nas áreas mais pobres. Exatamente. Isso é mais dificuldade, essa é a grande preocupação da gente. Exatamente. Quando você está falando que não faltaria motivos para a gente não ir contra, por exemplo, ao que a gestão que o ministro da Educação tem feito à frente desse governo, né? Porque quando a gente vai pensar em ciência e tecnologia, ter um ministro que negou o tempo inteiro a possibilidade do protagonismo dos professores, das pesquisas, enfim, nesse momento é fundamental quando a gente fala da suspensão de bolsas de pós-graduação que são fundamentais para pesquisas, inclusive com relação ao coronavírus. Então, quando a gente olha o contexto geral, né, Marcelo, a gente vê o quanto que a gente está em maus lençóis nesse momento de pandemia no coronavírus, porque é um governo negacionista, mas que ao mesmo tempo traz aí um prejuízo para a sociedade como um todo no Brasil. E aí eu queria saber de você, se tocou um pouco nessa questão da população mais vulnerável. Aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu, Marcelo, na quinta-feira, aprovar um projeto de lei que visa exatamente as populações mais vulneráveis e aí ali foi um projeto que a gente apresentou antes mesmo da renda básica e a gente fez em conjunto com o Renato Roseno, deputado estadual do Ceará. Hoje o Ceará também é um epicentro de contaminação e ali a gente conseguiu abarcar a população em situação de rua, a população hoje que não tem nenhum benefício ou é beneficiário de qualquer programa previdenciário, enfim. A gente trouxe também a questão das mulheres ali e a população encarcerada, enfim. Hoje os privados de liberdade, tanto da SEAP quanto do sistema socioeducativo. Então a gente vê também que há pessoas em maior vulnerabilidade e pouco se discute sobre isso. O que tem se discutido hoje no cenário nacional com relação à população em privação de liberdade? Não, sem dúvida alguma. São muitas as questões colocadas hoje em dia. Está passando um helicóptero aqui. São muitas as questões colocadas hoje em dia. É um drama muito grande. Nenhum de nós viveu isso até hoje. A gente não tem a dimensão real do que vai acontecer. Se você olhar hoje, dentro do sistema penitenciário, o Brasil tem hoje uma população carcerária de mais de 800 mil presos. Em vários lugares prevalece a superlotação. Então, evidentemente, que o DPEM, o Departamento Penitenciário, que é federal, precisa tomar atitude de liberar ou provocar os vazamentos, né? Então, o preso provisório não tem condição de continuar preso nesse momento, né? Então, tem que haver um critério, uma seleção para você provocar os vazamentos. Claro que você, na hora de colocar alguém na rua, você vai colocar alguém na rua dentro de um critério, mas precisa colocar, não tem jeito. População de rua. Essa população de rua pode não estar em nenhum
nenhuma lista de benefício para não receber os R$600. E nós sabemos que cresceu muito a população em situação de rua no Brasil inteiro, principalmente nas grandes capitais. Qual é a política para isso? Isso, assim, o trabalho dos deputados estaduais e dos vereadores hoje é muito importante para fazer com que todo o debate que está no Congresso, toda a legislação que a gente aprova no Congresso, ela possa se adaptar a uma realidade mais local, né, e fazer com que chegue efetivamente nas pessoas. Então é muito importante, assim, cada Assembleia Estadual onde você está, cada Câmara de Vereadores, fazer o debate da renda, fazer o debate da assistência, porque não tem jeito, assim. Quando essa pandemia chegar numa larga escala, fundamentalmente quem vai morrer são os mais pobres, condenados pela pandemia e condenados pela desigualdade social. O Brasil é o nono país mais desigual do mundo. E um estudo recente que eu tive acesso aqui em Brasília mostra que a região metropolitana do Rio de Janeiro pode ser a região mais atingida do Brasil. Então, isso tem a ver com a desigualdade social, tem a ver com as condições de moradia, tem a ver com a dificuldade de acesso à água, tem a ver com questões muito elementares da vida cidadã. Né? Então, é muito importante o poder legislativo de cada estado, de cada cidade. Exatamente, Marcelo. É importante você ter tocado no que representa o Rio de Janeiro hoje, principalmente a capital, né, que é um dos epicentros aí hoje de proliferação do coronavírus. Então, a gente está realmente muito preocupado. Inclusive, Marcelo, nós fizemos um projeto de lei aqui no estado do Rio de Janeiro para complementar a renda básica, né? Porque a gente também tem aqui um alto custo de vida e que necessariamente a questão do valor de uma cesta básica é maior do que em outras capitais, é maior do que em outro estado. Então, nós fizemos aqui uma sugestão de um aumento de uma renda complementar de R$150 para que a gente possa adequar a realidade do Rio de Janeiro. E isso que você traz de o que é macropolítico, o que vocês estão pensando e construindo no Congresso Nacional e como a gente realiza respeitando as experiências locais e especificidades locais é fundamental. Mas tem uma coisa, Marcelo, que a gente também precisa debater nesse momento, que é o fortalecimento desse Estado, né? Hoje, os liberais já viram que precisa do Estado para passar nesse momento de pandemia, inclusive a renda básica, que sempre foi aí um debate da esquerda. Hoje eu vejo até alguns liberais tentando comprar para si, né, esse discurso, enfim, como se essa fosse uma preocupação dos neoliberais. Não há. E aí a gente precisa falar de fortalecimento do Estado. Fortalecimento e responsabilização sobre o Estado diante disso tudo que está colocado, não é mesmo? Sim, está coberta de razão. A gente está fazendo esse debate hoje o dia inteiro aqui, porque amanhã vai estar na pauta do Congresso Nacional o Plano Mansueto, que é um plano de recuperação fiscal dos estados e municípios, mas é impressionante como é que os liberais têm uma dificuldade muito grande e ainda querem fazer um campo de batalha onde não tem mais essa possibilidade. Né? É preciso entender de uma vez por todas que esse modelo da mão invisível do Estado, esse modelo de um equilíbrio quase natural do mercado, não existe na hora da crise. Esse modelo leva às guerras, leva às epidemias, leva à catástrofe. E se não fosse o SUS hoje, o Sistema Único de Saúde, a nossa população estaria numa situação muito pior do que se encontra. Quando você fala, por exemplo, dos leitos, né, o que é fundamental hoje é que a gente possa ter um acesso independente da classe social dessa pessoa. Importante também dizer da soberania nacional, o quanto que a gente precisa ter meios para produzir, mas a gente precisa ter meios para garantir que a população fique dentro de casa e que não passe fome. Eu acho que quando a gente fala dos trabalhadores informais, por exemplo, eu tive aqui no nosso ao vivo, a gente esteve conversando com a presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas, conversamos também com a Maria dos Camelôs, você conhece bem, é uma liderança importantíssima aqui do Rio de Janeiro do trabalho informal. Então a gente viu o quanto, e não à toa, né, Marcelo, a gente teve como a primeira vítima aqui no estado do Rio de Janeiro foi justamente uma empregada doméstica, né? E isso faz muito sentido quando a gente olha essa sociedade desigual. Os patrões dela já estavam positivados por coronavírus e manteve assim mesmo essa trabalhadora ali dentro fazendo o seu trabalho e não pensou-se numa possibilidade aí de liberar essa empregada doméstica. Então a gente precisa fazer um debate macro
para assegurar a vida das pessoas e também garantir que o desenvolvimento da ciência e tecnologia seja algo patrocinada e protagonizada pelo Estado. Afinal de contas, quando a gente fala de soberania nacional, a gente precisa trazer esse tema. Então, isso é fundamental. Nesse sentido, Marcelo, a gente também fez algumas ações e isso está afinado com o que vocês estão fazendo no Congresso Nacional, porque eu acho que é muito importante revogar o teto dos gastos, né? Que na verdade não são gastos, são investimentos. Investimento na saúde, a gente viu o quanto que a saúde poderia perder uma cifra aí de 400 bilhões. Então a gente está aí tendo que fazer um debate, inclusive, de modelo de sociedade, de modelo de Estado também, né? Eu acho que esses são dois elementos fundamentais e hoje, como esquerda, como é que a gente se organiza também nessa proposição que é progressista, que é de fortalecimento do Estado, fortalecimento do Sistema Único de Saúde, mas nesse quadro geral, como é que deve ser a nossa ação coletiva? São muitas as iniciativas, né? Eu acho que esse campo progressista tem que olhar para as mais fortes. O que a gente pode fazer para que essa população que é vítima da desigualdade e que será vítima do coronavírus na desigualdade possa não sofrer tanto? Essa é a prioridade número 1. Por isso que eu acho que o Congresso não pode trocar a sua pauta por nenhuma outra, né? É muito importante que a gente consiga atender essas pessoas. Então, vou dar um exemplo. A gente aprovou aqui a renda básica. Eu estou entrando com um projeto, junto com outros líderes, que é para suspender o pagamento dos fiéis, né? Porque é óbvio, o cara lá você passou por isso, né? Você fez pré-vestibular comunitário. Como é que é o cara que faz uma faculdade privada, está pagando para o lugar, não vai ter condição de pagar agora, então suspende esse pagamento. A gente está fazendo um outro projeto para fazer com que o meio empreendedor individual, imagina o seguinte, um pedreiro casado com uma manicure, né? Ele não está em nenhuma lista do Bolsa Família. Um pedreiro com uma manicure, eles tiveram a renda dele zerada de um dia para o outro, porque não tem mais obra e não tem ninguém para passar lucro, porque a sala está fechada. E nem ninguém está marcando de fazer um em casa, porque ninguém sai de casa. Nem esse trabalhador enquanto pessoa. Como é que esse cara hoje vai viver? Então a gente precisa, evidentemente, que esse outro projeto que você está fazendo é para que o MEI pague conta de luz na tarifa básica. Né? Porque ele não paga conta de luz, enfim, é um valor simbólico esse período aí de 4 meses. Então, a gente tem uma série de iniciativas que esse campo progressista tem que puxar uma pauta que priorize a vida real dos trabalhadores e faça a lei chegar em uma coisa que mude realmente a vida dessas pessoas. Né? E aí é o Estado. Não tem jeito. Não vai ser iniciativa. De um lado, você tem uma iniciativa da sociedade civil, que é muito legal. Né? Nas favelas, de onde você vem, eu te conheci lá no jornal O Cidadão da Maré, mas nas favelas você tem uma quantidade enorme de comunicadores populares fazendo um trabalho que é extraordinário, fazendo a informação chegar. Porque sem informação, as pessoas hoje precisam tanto do médico quanto da informação. Porque sem informação, ele sequer não é o médico. Então a informação hoje é um bem de saúde pública. Né? Eu costumo dizer que é um bem de saúde pública receber informação. Os coletivos de comunicação hoje, eles têm um papel muito decisivo, muito importante na hora de informar a população, na hora de garantir o acesso, a qualidade dessa informação. Isso acontece. Agora, a gente tem que ter política pública, tem que fazer o Estado se voltar para isso. E nós temos que ter responsabilidade que a extrema-direita não está tendo, que é o diálogo. Nós temos que dialogar. Nós temos que dialogar com quem, inclusive, naturalmente, nós não dialogaríamos. Mas se é para salvar a vida das pessoas, vamos dialogar. Né? Exatamente. O objetivo aqui não é dificultar você salvar a vida, porque é realmente uma pandemia em larga escala, uma doença que é gravíssima, que a gente não conhece ainda todos os seus efeitos, todos os seus sintomas. Essa história de só morreria um determinado perfil da sociedade está se mostrando que não é verdade. A gente está sendo surpreendido de forma muito negativa, né, com a velocidade das informações, das tragédias que estão chegando. Né? Então, assim, o desafio do governo federal vem colocando em risco toda a população, mas principalmente a mais pobre. Nós apresentamos um projeto aqui em Brasília, eu e a Thalina, que foi importante também, com outros deputados, que é a garantia de cesta básica para as favelas, que é a garantia de água, e nessa cesta básica de material higiênico. Só que a gente sabe que, assim, mais que apresentar o projeto para dizer que apresentou, tem que ligar para o vice-governador, tem que ligar para o governador, tem que falar com a prefeitura, tem que garantir que chegue. Agora é a hora da gente conversar e da gente se mexer. Não dá para ter. Nós não estamos quarentena, o trabalho é dessa para fazer.
Exatamente. Quando você fala da mobilização da favela e da periferia, do papel fundamental hoje que pessoas que estão na comunicação comunitária têm desenvolvido nas favelas, né? Betinho sempre disse de que quem tem fome tem pressa. Então a gente cresce, na verdade, politicamente, sabendo quais são as prioridades, né? Quando a gente fala, por exemplo, que na favela hoje tem uma falta d'água crônica, e não é só por causa da pandemia, né? Recentemente o Rio de Janeiro passou aí por um processo de sucateamento da SEDAI, isso é muito claro e evidente pra gente, e que a gente não tinha água, água com mínima forma de beber uma água que não tivesse gosto, que não tivesse cor, que não tivesse cheiro, né? Então, um processo de sucateamento da SEDAI que demonstra, por exemplo, o porquê hoje muitas favelas e periferias não tem água sequer para beber. Imagine para lavar as mãos e fazer o asseio necessário diante de uma pandemia como do coronavírus. A gente também apresentou um projeto, Marcelo, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para criar meios alternativos de levar a água para a população da favela e da periferia, por caminhões-pipa, e também a responsabilizando tanto as empresas de distribuição de água privadas como as públicas, de distribuir água também potável em garrafa, porque afinal de contas a gente precisa falar que o problema crônico de falta d'água nesses lugares não vai ser resolvido durante a pandemia, e que essas empresas elas precisam ser responsáveis por esses lugares, e por isso que a gente fala do fortalecimento do Estado sendo tão importante, porque a solidariedade ela é grande, na favela a movimentação emociona, porque quem tem muito pouco doa tudo que tem, doa o seu tempo, está indo de casa em casa, enfim, fazendo com que a população da favela e da periferia se desloque o menos possível, mas tem muito pouco e está se doando ao máximo. Então, isso não desresponsabiliza o Estado de dar condições de vida digna para essa população. Então, a gente tem trazido muito fortemente esse debate aqui no Rio de Janeiro, e é fundamental também a construção que a gente tem feito com a nossa bancada aí no Congresso Nacional nesse sentido. E aí, Marcelo, claro que essa questão da suspensão por 3 meses das contas de água, luz, de gás, que é algo importante, a gente precisa também falar do impedimento do corte de serviços como a internet, que a internet nesse momento, a gente está falando de comunicação, está falando de informações básicas e as pessoas precisam ter internet dentro de casa, mas quando a gente olha para o mundo, né, Marcelo, e ver a reconstrução desse mundo nesse momento de pandemia, a gente encontra também uma desigualdade, porque o Brasil é um país periférico, né, no mundo. Então, não à toa, a gente vê o que aconteceu com os respiradores que ficaram nos Estados Unidos, enfim, vieram da China e deveriam vir para o Brasil, e a gente não teve isso, e hoje há uma corrida internacional pelos respiradores, pelos insumos mais básicos, e nesse sentido o Brasil se encontra na periferia, né? Então a gente tem a periferia das favelas, dos mais vulneráveis, mas a gente também está na periferia do mundo. Como é que você vê isso? Olha, a gente primeiro precisa redimensionar esse papel do que a gente fala de periferia, porque depende de onde a gente olha, né? Claro. A cidade do Rio de Janeiro... A cidade do Rio de Janeiro hoje é uma cidade que precisa ser repensada. A gente fala isso o tempo todo. São 6 milhões de habitantes na cidade do Rio. Você tem pelo menos 1 milhão deles vivendo em casas de um único cômodo. Quando você fala, por exemplo, que todas as pessoas têm que ficar em casa no isolamento, será que a gente está levando em conta o que significa uma pessoa que vive num único cômodo ficar em casa? Quais são as condições que a gente oferece para essa pessoa? Porque é muito grave isso tudo, né, Renato? Então, o olhar de periferia é o olhar de quem olha do centro, né? Para enxergar com periferia. Mas hoje você tem 1/3 da população dessa mesma cidade do Rio de Janeiro. Você que assiste a Justiça só do Rio de Janeiro, mas na tua região muito do Rio, 1/3 da população do Rio de Janeiro mora em favelas. 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro mora nas favelas. As favelas são espaços construídos da cidade. Então você só pode pensar nas cidades hoje a partir do entendimento do que são as favelas. A gente trabalhou junto muitos anos na nossa vida, a gente se conhece há muito tempo, e a gente sempre disse isso. O grande problema
Janeiro não é o dia que a favela não desceu, não saiu. O dia que a favela, ou seja, perdão, não é como dizem alguns sambas, o dia que o morro descer. Ai do Rio de Janeiro, o dia que o morro não descer. Ai do Rio de Janeiro, o dia que a população da favela não sair de casa. Aliás, a gente está vendo esse drama agora. Há uma quantidade enorme de trabalhadoras e trabalhadores que não estão sendo dispensados. Hoje de manhã eu fiz uma live com a Nathalie, que é a blogueira da baixa renda, e ela, a mãe dela é uma funcionária, uma empregada doméstica, e a patroa não liberou. Não liberou. Então tem gente que não suporta ver a sua casa sem alguém para arrumar, mesmo nesse momento. E essas pessoas estão pegando o ônibus cheio, estão pegando mais de uma condução. Então, se são pessoas numa idade onde o risco é maior do coronavírus, então você tem uma dificuldade muito grande. A gente estava tendo um outro caso de um senhor que ele trabalha num prédio como jardineiro, molhando as plantas. Ele não foi liberado. Né? E a justificativa do prédio é: não, mas aqui ele trabalha sozinho. Sim, mas como é que ele faz para chegar até o prédio? Né? Ele não vai de helicóptero, né? Ele pega várias conduções, ele está colocando a vida dele em risco. Então, esse olhar, né, desse movimento, eu achei muito curioso esse movimento, vem para a rua trabalhar. Se você olhar o perfil de quem está pedindo vem para a rua trabalhar, o movimento certo seria: vem para a rua trabalhar para mim. Né? Porque, na verdade, são pessoas que querem que os seus negócios funcionem bem. Então, colocando os seus negócios acima de uma responsabilidade com a vida pública. Então, não é para ninguém sair para trabalhar, não é para ninguém colocar sua vida em risco, não é para ninguém desobedecer as orientações dos profissionais de saúde. Todas as vidas importam, sejam elas das periferias, dos centros, e a gente precisa ter. Eu acho que o que vai sobrar de nós, né, depois de tudo isso, eu acho que até o mês de junho a gente não tem nenhuma possibilidade de voltar a qualquer grau de normalidade. Então a gente vai ter que entender que está só começando. A gente vai viver algo ainda muito tenso, ainda muito perverso, muito doloroso. Não será fácil viver. A gente precisa encarar isso, a gente precisa falar sobre isso. A gente está no início do mês de abril. Nós não chegaremos ao final do mês de maio, mês de junho, numa situação tranquila. Não chegaremos. Isso vai se agravar, e muito. Não vai se agravar pouco. Então, a gente tem que se preparar para saber o seguinte: o que vai sobrar? A gente tem que fazer com que a curva de contaminação seja achatada, que as pessoas se contaminem aos poucos, para que elas não morram, ou morram num número bem menor, porque vão morrer se contaminarem muita gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se preparar para uma crise econômica que será posterior, que vai demandar de uma mudança profunda da sociedade. Desde um modelo de cidade, um modelo de economia, as relações de trabalho, as relações de poder e principalmente as relações humanitárias. Nós vamos precisar sair pessoas melhores. Exatamente. Nós vamos precisar sair pessoas... A gente tem que transformar essa solidão em solidariedade. Né? A gente tem que transformar essa angústia em afeto. A gente tem que transformar sentimentos mais profundos que a gente está tendo, porque a gente tem uma mudança muito grande da noção de espaço e uma mudança muito grande da noção de tempo. O nosso espaço está mais reduzido e o nosso tempo está muito alargado, pelo menos para alguns. Né? Exatamente. Então, essa mudança de tempo e de espaço vai precisar fazer com que a gente reflita e possamos ser pessoas melhores. Exatamente, Marcelo. Deixa eu avisar aqui pro pessoal do Facebook. Esse que está falando é o Marcelo Freixo. A gente está aqui batendo uma bola importante sobre essa situação do coronavírus no Brasil e no mundo para as populações mais vulneráveis. E sem dúvida nenhuma, Marcelo, quando você fala que quem fala de periferia fala de um centro, mas eu coloquei essa questão do desabastecimento mundial, os Estados Unidos preterindo não só o Brasil, mas França e também o Canadá, né? Porque eu acho que isso na geopolítica também traz aí uma responsabilidade de definição de modelo de desenvolvimento, definição de debate sobre soberania nacional, que está pouco colocada, né? Porque, no final das contas, o Bolsonaro sempre foi esse cara que lambeu as botas do Trump. Nesse momento, fez toda uma chacota, e a palavra é chacota mesmo, com relação ao coronavírus, chamando de gripezinha, falando que a gente tinha que voltar à normalidade, enfim, toda uma situação absurda, e ele se baseava no que foi a postura do Trump inicialmente diante do coronavírus.
Fato é que hoje os Estados Unidos está aí na ponta do número de contágios, enfim, em toda a situação, e que na biopolítica o que se resolve é no dinheiro também, porque é os Estados Unidos hoje que está monopolizando toda a produção da China. Então, olha que problema que a gente tem em termos de vulnerabilidade. Está sendo definido mundialmente quem é que pode morrer, quais são os países que podem viver uma situação mais dramática do que o outro, né? Isso depende aí do dinheiro que se tem para pagar antecipadamente esses respiradores, esses insumos. Então, por isso que eu quis tocar nesse assunto, porque para mim também é fundamental olhar o quanto que a biopolítica ela também se coloca de maneira muito naquilo que o Bembe chama de necropolítica, né? Ele chamou o neoliberalismo, né, como um necroliberalismo, né? Quanto que isso é muito simbólico nesse momento de pandemia mundial. Não, é exatamente isso. Você sabe que a gente aprovou 2 leis aqui nesse sentido, você está falando dos produtos de fora. A gente aprovou uma lei que proíbe a exportação de materiais fundamentais no enfrentamento ao coronavírus, porque não tem cabimento se você precisa que você está exportando, né? Então a prioridade tem que ser atender a população local, e ao mesmo tempo a gente aprovou uma regra mais frágil da Anvisa para a gente poder adquirir equipamentos já utilizados no enfrentamento ao coronavírus do lado de fora. O que o Congresso está podendo fazer em qualquer tema, está se fazendo, com todas as contradições que tem no Congresso, não são poucas, mas é um lugar onde a gente está conseguindo pautar. A pauta do Congresso é só o coronavírus, está tendo votação, todo o quórum do Congresso é altíssimo, a gente está conseguindo pautar e aprovar coisa quase todos os dias. É claro que tem os conflitos, e faz parte da democracia. Agora, são respostas que são dadas. Agora, a gente tem que entender que esse processo vai crescer, a angústia vai crescer e vai crescer sobre os mais pobres. Então, a gente não pode falhar sobre isso. Eu estava vendo agora, estou com uma equipe aqui em casa, porque a gente transformou a casa aqui em Brasília no escritório, né? Não tem jeito. E a gente estava vendo que, o Bruno estava me mandando aqui informação, a reprovação do Bolsonaro da população brasileira, de quem ganha de 0 a 2 salários mínimos, saiu de 33% para 40%. Ou seja, essa população mais pobre está rejeitando essa política do Bolsonaro, porque começa a sentir que a sua vida está em risco nessa hora de dizer que as pessoas têm que trabalhar. As pessoas têm que trabalhar para quem? Né? As pessoas têm que colocar a sua vida em risco para alguém? Não. Nesse momento, não. Nesse momento, a gente tem que preservar a vida das pessoas. Então, é importante ficar em casa. Isso é decisivo e a gente tem que insistir nessa política de comunicação da gente. Sem dúvida, Marcelo. A gente não pode jamais falar o que eles falam, né? Colocando o lucro acima da vida, né? A gente precisa colocar a vida acima do lucro, e isso está colocado quando a gente fala que todos os trabalhadores e trabalhadoras precisam ser dispensados com seu salário integral. Isso está colocado quando a gente fala da população que hoje está em situação de rua ou que está em privação de liberdade. Isso está colocado quando a gente fala das pessoas na favela e na periferia, que muitas vezes a Mônica Cunha lembrava aqui nas falas dela aqui, que muita gente hoje não tem um teto, né, Marcelo Freixo? Não tem um teto sequer para morar. Então a gente tem aí várias vulnerabilidades que a gente precisa dar conta e que a gente não pode cair num discurso absurdo, como fez o Bolsonaro, entre todos os discursos absurdos, falar que, por exemplo, a quarentena que aumentou a violência contra a mulher porque as pessoas estão mais nervosas, que não sei. Isso é um absurdo. Então, a violência contra a mulher, ela sempre existiu, e hoje, concretamente, numa situação de pandemia, isso se agrava. A gente vai apresentar, inclusive, Marcelo, um projeto de lei aqui no estado do Rio de Janeiro, também para a gente ter hotéis que possam abrigar essas mulheres já em situação de violência doméstica. Enfim, também é uma população vulnerável, e a gente está tentando aí dar conta do volume de pessoas vulneráveis nesse momento, mas que o Estado não pode abrir mão de nenhuma dessas vidas. Então, muito importante quando você coloca todo o debate com relação à solidariedade, todo o debate com relação ao nosso papel hoje dentro desses parlamentos. Por isso, quero te agradecer bastante por ter aceito aí o nosso convite, o nosso bate-papo. Falar também, Marcelo, para você que a gente hoje lançou
um WhatsApp, que era a tecnologia do Defesap, a gente botou o Zap da Cidadania para a gente receber a partir da Comissão dos Direitos Humanos da Alerj, que você presidiu com muita maestria, para que a população hoje, a gente reorganizou o trabalho todo na quarentena, mas que as pessoas tenham um canal com a Comissão dos Direitos Humanos, um canal de denúncia, mas também de demandas, não só com relação ao coronavírus, mas as outras violências também que muitas vezes ficam invisibilizadas, né, Marcela? Infelizmente, nesse momento, a gente ainda mantém no governo do estado a política de confronto nas favelas. Então, hoje, por exemplo, na Maré, teve operação policial com BOPE, mas na semana passada, na sexta-feira, 5 favelas, pelo menos no Rio de Janeiro, teve operações policiais. Então, a prioridade é salvar vidas e não colocar a vida das pessoas em risco em operações policiais. Enfim, a gente lança esse Zap da Cidadania justamente para acolher também esses temas que hoje não ganham tanta centralidade como são as operações policiais na favela e na periferia aqui do Rio de Janeiro. Não, Renatinha, parabéns. Eu vi lá o anúncio do Zap da Cidadania, imaginei que fosse lá aquele trabalho feito na época pelo Guilherme, que hoje está na ouvidoria da Defensoria Pública. Muito bacana. Sobre essa questão da violência contra a mulher, violência doméstica, é sim uma preocupação de todos nós, e vocês são protagonistas muito importantes. A Antônia tinha falado que a Antônia lançou no Agora São Elas esse projeto, e ela falou que você ia apresentar como projeto de lei, tem que ser estadual. Isso é muitíssimo importante, e a gente estava querendo ver se outras deputadas apresentavam em outros estados, né, porque isso precisa ser de norte a sul. Hoje tem um aumento muito impressionante da violência contra a mulher em todos os lugares. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro colocou que 70% dos casos hoje do Tribunal de Justiça são violência contra a mulher. Teve um aumento de 50% dos casos já durante o coronavírus. Então, os números estão aí. Isso já era uma realidade anterior ao coronavírus e com um confinamento maior. E tem uma coisa que nos preocupa em relação à violência contra a mulher, que é o que aconteceu na Itália. Porque, nesse momento, a gente ainda não tem o isolamento completo. As pessoas podem sair e fazer denúncia, né? Quando as pessoas têm isolamento completo, o que aconteceu na Itália? As denúncias diminuíram. Claro, a pessoa está dentro de casa, isso não quer dizer que a violência diminuiu. Por isso é tão importante o aplicativo que a ministra Damares anunciou e até agora não lançou, para que a pessoa possa fazer denúncia de casa, através do aplicativo. Isso é muito importante, e é mais uma sugestão que também possa ter nos governos estaduais, né? Um aplicativo para que você possa fazer denúncia de casa, porque a pessoa pode não conseguir sair de casa para fazer denúncia, ela não vai ligar no telefone, ela pode fazer uma denúncia no aplicativo e aí ela ser salva dessa violência que está muito perto dela. Acho que isso é muito importante, esse é um tema da maior relevância e não dá para fechar os olhos, isso não é secundário. Parabéns pelo trabalho de vocês, fico muito feliz de te ver à frente da Comissão de Direitos Humanos. Eu fiquei 10 anos na comissão, a gente trabalhou junto, a gente construiu isso tudo junto, e acho que hoje vocês fazem um trabalho fundamental no Rio de Janeiro, para aquilo que o Rio mais precisa, que é uma garantia humana mais estruturada para todo mundo, para quem mais precisa. Parabéns por tudo. Valeu, Marcelo, e a gente, obviamente, está acompanhando o seu trabalho aí no Congresso Nacional, muito importante, quando você representa também uma liderança da esquerda nesse lugar onde a gente tem completamente aí a direita dominando, e ter a sua participação ali protagonizada, inclusive numa situação de conversas e de definições de rumos. Isso deixa a gente muito feliz, e também sabendo de que lado a gente está nessa sociedade, e quais são as pessoas que a gente quer estar nessa trincheira de luta contra as desigualdades sociais. Então, nesse sentido, é um prazer enorme cerrar as fileiras de luta junto com você. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai continuar conversando. Já quero aqui convidar todo mundo, e você também, Marcelo. Eu sei que amanhã você vai estar numa correria danada, mas amanhã o nosso ao vivo vai ser com a Mônica Cunha, que está coordenando a Comissão de Direitos Humanos. Mônica Cunha, que é aí uma mulher que fez do luta na sua vida e que traz aí debates fundamentais para nós. Então, convido a todos, às 18h30 a gente vai estar aqui com a Mônica Cunha. Marcelo, muito obrigada, muita força para você aí no Congresso Nacional,
e conta sempre com a gente para não só dialogar e fazer ações coletivas e propositivas juntos para a população em maior vulnerabilidade, mas que a gente possa sair desse processo de coronavírus e pandemia ressignificando a humanidade, ressignificando também a nossa luta. Muito obrigada, Marcelo, um beijo grande e agradeço a todos e a todas que ficaram com a gente até agora. Obrigado, Renatina, um beijo na Mônica, por mim. Um beijo na Isabel, na Marina Iris e um beijo gigante do Chacal. Beijo bom. Valeu, querido. Beijão. Beijo. E, Antônia, eu tô falando todos os dias porque a gente vai botar esse projeto, a gente vai fazer uma campanha grande com Agora Que São Elas. Beijo. Muito bom. Tchau, tchau.